para mim é difícil isso aqui. Não fica achando que isso aqui é coisa fácil. Epicondilite lateral no atleta, como eu trato para evitar a recidiva? Bota, pega ratão nisso. Aqui. A dor e o humor. O recruta zero vai no doutor, isso é um cotovelo de tenista. O sargento não vai acreditar. Chega lá no sargento, é um cotovelo de faxineiro. Mas ele já chega enroladinho. Estou proibido de varrer e lavar. Mais ou menos assim, às vezes a gente tem situações do dia a dia. E aqui está uma foto. Vocês sabem que eu sou um pavão, então eu me dou o direito a botar fotografias minhas mesmo nos slides, né? Então eu fiz uma reunião com os pacientes que eu curei de epicondilite e o tempo que demorou para eles curarem. Esse é o resultado legal da minha tempo. É importante que se diga, um grande número de tenistas, sim, tem epicondilite. Os que têm e se dão mal acabam caindo no ranking, vão desaparecendo. Há, sem dúvida, aqui uma situação de evolução natural. Mais em homens, naturalmente, que no lado dominante, e, claro, que mais no lado lateral. Então, nessa primeiríssima parte da aula, divididas apenas em duas partes, senão fica grande. Eu perguntei para uma pessoa a quem eu acredito que conheça bem a reabilitação. Então, mais ou menos, foi desenhado esse protocolozinho aqui. São 4 fases, e elas são diferentes, quando você tem uma epicondilite estabelecida. A primeira se chama de proteção máxima. Você faz crioterapia, para diminuir o metabolismo da lesão, analgesia que se associa a outras modalidades. E aí você tem várias maneiras de usar esse gelo aí. Aqui é só uma imagem da internet, como você sabe. E é associado com eletroterapia e as suas várias fórmulas fisioterapêuticas. Atenção, isso é atualíssimo, certamente que vários de vocês leram, saiu naquele jornal eletrônico da Academia Americana, há uns 15 dias atrás que eu li. O gelo interrompe ou prolonga a chegada de enzimas responsáveis pela inflamação no foco da lesão. Isso é bom ou é ruim? É ruim, porque para cicatrizar, primeiro tem que inflamar. Portanto, sendo a inflamação o primeiro estágio da cicatrização, o gelo acaba, de fato, aliviando a dor, né? E eu estou aqui falando com os melhores especialistas do país nesse assunto. Mas há um retardo do início da cicatrização. Isso é o que está no informativo da Academia Americana. Então, provavelmente, vai acabar acontecendo coisas interessantes ao longo do tempo nesse assunto. Ainda nessa fase de proteção máxima, se usa essa técnica de Cyriax, que é muito antiga. São métodos fisioterapêuticos para revascularizar o tecido lesado, ajudando a maturar o colágeno, evitar aderências. São métodos de manipulação local. Nessa proteção máxima ainda se usam coisas do tipo terapias manuais, muito conhecido isso também, a osteopatia e técnicas de Maitland, que é mobilização articular. Se usa Maitland em ombro também, mas no cotovelo certamente. Ainda na fase 1, essa cinésio com alongamentos, exercícios leves, isométricos ou também de outras articulações. Daí entra numa fase 2. Fase 2 é quando já tem, naturalmente, que menos dor, e aí começa exercício de reabilitação propriamente dito. Não se preocupando tanto com os sintomas. Começa um mínimo reforço muscular. Vamos para a fase 3, quando daí o paciente já começa a se sentir bem melhor, é a fase da proteção moderada. Exercício para adquirir de novo força, potência, controle e o sensório. E, por fim, a fase 4 é a proteção mínima. O sujeito retorna ao treino de tênis, intercala com outros esportes, naturalmente, e coisas desse tipo.
Então, isso aqui é um protocolo de reabilitação, porque se nós estamos tratando de atleta, nós não estamos falando de cirurgia de atleta. Então, pelo menos em epicondilite. Mas aí eu dei uma passada também na bibliografia, a mais recente possível. Agora, junho, um estudo que compara o uso daquela banda no antebraço e a tala de velcro no punho. E, porque isso é sempre uma grande dúvida. Então, esse pessoal aqui, publicado num journal de grande impacto, que é o Ombro e Cotovelo, diz que não há diferença significativa entre os grupos. A minha preferência é sempre pelo uso de uma tala de punho, pelas facilidades que tem. Acho que isto ajuda, mas eu não gosto da amarria do antebraço. Uma palavra sobre a onda de choque, isso está em alta, certamente, nós estamos tendo cada vez mais trabalhos científicos sobre esse tema. Aqui foram usados atletas de tênis, usando-se o backhand, o forehand, e usaram-se raquetes com diferentes empunhaduras. E daí fizeram também estudos e chegaram à conclusão que não houve uma diferença significativa em resultados quando se avaliou o diferente tamanho da empunhadura das raquetes. Achei interessante isso, porque o conceito é outro. Um outro estudo também desse ano compara o uso da uma simples infiltração com triancinolona e o uso da toxina botulínica, pelos efeitos que vocês sabem de paralisia temporária do músculo. O grupo tratado com corticoide teve um superior alívio da dor e manteve maior força de preensão que o grupo tratado com toxina. Novamente um assunto polêmico, por ser novo e por necessitar ainda de muitas comprovações científicas, mas o uso de PRP, que já é estabelecido no nosso meio, já tem estudos bem comprovantes do seu efeito. O meu fellow de ombro desse ano, um deles é da Venezuela, e o seu trabalho de finalização da residência médica foi exatamente sobre isso, a experiência com o uso do PRP no tratamento de epicondilite. E eles fizeram um estudo, claro, isso aqui é coisa de meio que residente, um instrutor novato, não é uma coisa que demora muitos anos, não falando mal também, mas é um estudo mais limitado. E eles chegaram a conclusões interessantes. O tratamento do PRP melhora significativamente a dor em comparação ao uso de analgesia e corticoide, mas não tem diferença significativa quando compara com cirurgia. Isso é a conclusão do Carlos Castilho, sujeito muito bom. E esse é um outro estudo do Sports Medicine, também desse ano. O uso do PRP tem resultados superiores ao uso de corticoide. É um double blind, randomizado, com um mínimo de 1 ano de follow-up. Saindo do PRP e ficando cada vez mais agressivo agora. É a história da tenotomia percutânea com auxílio da ecografia, para romper as fibras. 22 meses de follow-up. E daí, a partir de agora, vocês vão ver, tudo tem bons e excelentes resultados, assim, tudo é uma maravilha. Aqui não é diferente, quase 100% de excelentes e bons resultados. E daí nós chegamos na tal de cirurgia. E essa discussão não está finalizada. O que é melhor quando você precisa operar? Artroscopia ou a boa e velha cirurgia aberta? Esse é o cara em epicondilite, o Nirsch. Ele tem já uns 140 anos, mais ou menos, mas ele é o cara ainda que descreveu a hiperplasia fibroblástica e tal. Então, 10 a 14 anos de follow-up da cirurgia de Nirsch, escrito pelo Nirsch e avaliado pelo score de Nirsch. É um negócio... é um troço bem interessante isso aqui. Mas o bacana é o follow-up de 10 anos. Aí que está. Follow-up de 10 anos de epicondilite
com todo respeito ao estudo, é uma coisa desnecessária, porque eu nunca vi um paciente dizendo eu tenho dor há 10 anos. As dores são no primeiro ano, esse é o grande problema. Mas aqui está o NIRS com 84% de bons e excelentes resultados, 92% de ADM normal, 93% retornou ao esporte, cirurgia aberta. Aqui, a via artroscópica, um estudo feito lá por Chicago, 36 pacientes, um follow-up longo, 3 anos e meio, o score da clínica Mayo bem alto, e a escala de dor pulou de 1,8 para 8. Então, também, todos falando bem. O fato é que todos os tratamentos para a epicondilite vendem muito bem. Eu conheço mínimos estudos que dizem o meu tratamento não adiantou. E o conceito, eu acho que está bem estabelecido na ciência, e eu acho que é um consenso entre nós. Indiferente do tratamento que você estabelecer para a epicondilite, quando chegar em torno de 1 ano, 8 meses, 10 meses, ficarão bons. Quase que independente do tratamento. A coisa é trazer alívio para os nossos pacientes. Então, eu acho que a primeira parte mostrou como evitar recidivas, que é uma coisa um pouquinho difícil para o atleta, e a segunda parte eu tentei mostrar o que a bibliografia trouxe esse ano para nós. Como uma ideia final, um diagnóstico fácil, mas o tratamento é difícil. O atleta é um paciente diferente, sem dúvida, todos nós sabemos. Considerar também a compressão do nervo interósseo posterior, que está na vizinhança. Manter-se o mais conservador possível. A artroscopia ainda não encantou na epicondilite lateral, definitivamente tem que ter mais evidências. E os outros tratamentos também precisam de evidências. Muito obrigado pela oportunidade.